Hoje eu tô aqui no Linux, mais especificamente no Fedora, e eu vim aprender alguns comandos no Linux que eu não manjo muito de terminal. E tem um vídeo do GeoLinux que eu achei bem interessante, que ele fala sobre os principais comandos do Linux. E deixa eu colocar minha senha aqui, né? Bem, ele fala dos principais comandos no terminal, e eu vou meio que assistir um pouco o vídeo, teste os comandos, meio que lista no bloco de notas, e eu fico mais familiarizado com o Fedora, né? Bom, ainda há pouco eu gravei um vídeo conhecendo o Fedora pela primeira vez. Eu nunca tinha usado ele antes, eu só tinha usado o Ubuntu, só que eu não usava muito o terminal, só pra instalar algumas coisas, enfim, nada fora do comum, né? Mas eu queria aprender alguns comandos de terminal, e nesse vídeo aqui pra fazer isso, ainda não saiu o vídeo de eu usando o Fedora pela primeira vez, porque ainda tô dando uma editadinha e tal, e eu quero agregar algumas coisas no início, e eu decidi dar uma boa pesquisada em documentações e tal, pra no início falar as principais características do Fedora e distribuições, enfim. Bem, vamos lá, eu vou assistir um pouquinho do vídeo, depois eu venho aqui pra minha máquina, virtual no caso, né? E vou testando, anotando os comandos e aprendendo conforme ele for passando, né? Eu não vou fazer tudo, porque são 33 minutos de vídeo, mas eu posso vir até aqui mais ou menos. Eu não vou aprender todos ainda, não vou aprender os 30. Vamos lá. 30 comandos que todo usuário Linux deveria saber. Hoje você vai fazer um tour junto comigo pelo temido terminal Linux para entender como você pode manipular arquivos no terminal, como você pode extrair informações do seu sistema, fazer todos os testes que você quiser. O link está aqui na descrição. Como são muitos comandos, é melhor a gente ir começando e eu vou ir dos mais simples e básicos até alguns um pouco mais avançados, beleza? Tenta acompanhar. A gente pode começar por um dos comandos mais básicos do terminal Linux, que é o ls. ls é um comando de listagem que a gente geralmente utiliza para ver qual é o conteúdo dentro de uma pasta. Como eu estou dentro da minha pasta home, que é indicado por esse tio aqui especificamente, que é a pasta aqui onde eu tenho os arquivos do sistema, né? Essa pasta... Tá anotado. Então, uma pequena notada aqui, o tio ele indica a pasta home, né? E o ls indica o conteúdo dentro da pasta. Vamos testar. ls tá aqui, conteúdo dentro da área de trabalho, né? Beleza. Como eu estou dentro da minha pasta home, que é indicado por esse tio aqui especificamente, que é a pasta aqui onde eu tenho os arquivos do sistema, né? Essa pasta comum aqui, como você pode ver, o ls me mostra essas informações. Mas como você pode saber para que um comando serve? Bom, para isso é que existe, por exemplo, o comando man, de manual. Você pode digitar man e o nome do comando que você quiser. A maior parte deles tem um manual, como o ls. Legal, não sabia disso não. Vamos ver o que o ls faz. Man, ls. Tem um manualzinho. Legal. Lista de informações sobre arquivos. Ah, ele tá em português, que legal. Argumentos obrigatórios. Nossa, legal. E aí basta você ler. A maior parte das vezes esses arquivos aqui estão em inglês, algumas vezes estão em português. Por isso é importante que você tenha ali pelo menos um domínio básico do idioma para poder se informar. Você encontra basicamente todas as funções e o que o aplicativo faz, além de uma descrição de para que ele serve especificamente. Para você fechar a página de manual é só pressionar a letra Q de Quit. Mas muitas vezes você quer saber informações a respeito do comando, mas você não quer de repente abrir todo o manual, fazer toda essa leitura. Você quer uma coisa um pouco mais rápida. Caso você não queira consultar todo o manual, porque é muita informação, mas você quer de repente saber quais são os comandos mais comuns, de repente os parâmetros mais comuns de um comando, você pode usar o menu de ajuda deles. Por exemplo, com o ls você pode dar um espaço, -- help, e aí ele vai te mostrar aqui um resumão, digamos assim, das... Legal. Beleza. Coisas que ele consegue fazer. Por exemplo, ele está mostrando aqui, caso você queira mostrar todos os arquivos, incluindo os ocultos, ó, e repara que aqui está em português a explicação, você pode rodar aqui um ls com o parâmetro "-a", assim ele vai mostrar também os arquivos ocultos dentro aí da sua home, nesse caso dentro da minha home, né? Como você pode ver, o nosso terminal está cheio, então um outro comando que você pode utilizar clear, é o comando clear, que serve para... Bem, vou dar um clearzinho aqui, não tem muita coisa, mas enfim. limpar o terminal. Olha só, ele voltou para... Eu vou acelerar um pouquinho o vídeo, só pra não ficar gigante, né? normal. Você também pode utilizar a função de clear, eu vou criar várias linhas aqui, pressionando Ctrl e L, tipo Ctrl limpa, você pode associar assim, aí vai ficar fácil de lembrar. Agora vamos aprender outro comando, vamos criar um diretório chamado GeoLinux com o comando mkdir. O mkdir cria diretórios, ele vem aqui de make directory, é essa abreviação que ele faz. Então eu coloco make directory e o nome da pasta que eu quero criar, do Enter, e aí se eu der um ls, o comando que você já aprendeu antes, temos aqui ó, a pasta GeoLinux que eu acabei de criar. Como é que eu navego para dentro dessa pasta? Bom, aí entra um outro comando, que é o comando cd, de change directory. Você vai mudar para dentro de GeoLinux. E aí vem um outro recurso que não chega a ser um comando de terminal, mas é um atalho extremamente útil que você vai usar o tempo inteiro, que é a tecla Tab. Ela serve para autocompletar as informações, então eu não precisei digitar GeoLinux completamente. Ele consegue encontrar a pasta, aliás... Vamos fazer isso. mkdir, criei, é cd, né? Change directory, né, que ele falou. Vê, ó, funcionou. Maneiro demais. Beleza.
não tem nenhuma outra coisa com DI aqui dentro, se eu digitar só D e der um tab, ele vai completar. Aí dando Enter, Legal. ele tá dentro dessa pasta e o terminal mostra pra gente aonde a gente tá. E claro, você pode dar um ls aqui novamente pra ver se tem algo dentro dessa pasta, mas não tem, como a gente acabou de criar, não tem nenhum arquivo lá dentro. Caso você não saiba onde você está, já que o terminal meio que oculta parte aqui do caminho completo, você pode usar o comando pwd, que serve pra imprimir o diretório de trabalho. É isso que quer dizer em inglês. A gente dá um Enter, ele vai te mostrar o caminho completo. Tá. Tá aí, caminho completo. Beleza. Então, eu estou dentro da minha home, dentro do usuário de Linux, que também é uma pasta, né? E dentro da pasta de Linux que eu acabei de criar. Mas quem sou eu agora? Bom, aí você pode digitar o comando who am I, que é justamente quem sou eu em inglês, e ele vai te dizer, você é o Linux. Esse aqui é o nome do usuário. Repara que a informação que ele está me passando aqui é a informação que está aqui no terminal já. Então, se você souber ler essa parte inicial do terminal, você já vai saber bastante coisa. E a parte inicial, se você não fez nenhuma modificação, quer dizer o seguinte, usuário de Linux, né, o arroba aqui, na máquina PopOS, que é o nome do host especificamente. Sim. E daí, depois dos dois pontos, tá na pasta que a gente está, o til significa a pasta No home caso do é o usuário, no caso Virtual seria essa Box. seção aqui, representada pelo Nome. til. E aí depois você tem um cifrão que indica se você está com o usuário tradicional ou se você está com o usuário root. Se você tiver com o root, você teria esse símbolo aqui, que é o jogo da velha, né? Agora que a gente está dentro da pasta de Linux, a gente pode usar um comando novo junto com outros dois que a gente já aprendeu. Se eu quiser, por exemplo, criar um arquivo de texto com a informação de quem é o meu usuário dentro da pasta aqui do Linux. Então eu vou colocar um whoami, que traz esse resultado aqui, como você já viu. E aí eu vou usar esse recurso aqui do bash. Eu vou usar essas duas setinhas para a direita para dizer, ó, pega a informação que você vai extrair desse comando e joga para dentro de um arquivo, digamos, diolinux.txt. Vai ter um monte de diolinux aqui, mas a gente vai fazer isso. E aí eu vou dar um ls, podemos... Que legal, que legal. Pronto. É um arquivo TXT. Beleza. Maneirinho. Eu não conhecia esse negócio aqui, não. Acho legal. Bom que você já pode criar um TXT direto, sem ter que criar, depois clicar nele, escrever. Vamos ver que temos um arquivo agora dentro da pasta aqui que a gente criou antes, chamado diolinux.txt. Tá acompanhando? Você pode usar esse recurso aqui para, por exemplo, pegar qualquer resultado de um comando e jogar no arquivo para você analisar mais tarde. Sim, legal. Lembra do comando mkdir aqui em cima? Vamos criar algumas pastas extras. Funciona assim, você pode criar aqui com mkdir e dizer o nome das pastas separado por espaço. Por exemplo, pasta 1, pasta 2. Ah, você cria várias pastas. Legal. E assim por diante. Olha só, se você dá um ls, você vai ver que agora eu tenho o meu arquivo de texto aqui, também tenho pasta 1 e pasta 2 que eu posso entrar se eu quiser. Mas como que faz para você criar uma pasta com um nome composto? Porque se eu escrever assim, por exemplo, curso de terminal, ele vai criar 3 pastas, uma com o nome curso, outra com o nome de e a outra de terminal. Para fazer isso acontecer, você simplesmente coloca entre aspas, pode ser aspas simples, pode ser aspas duplas, tanto faz. E aí você vai conseguir criar uma pasta com esse nome composto. Se a gente der um ls, tá aqui o nosso curso de terminal. Tranquilo. E aí entra a questão, como é que você navega para dentro de uma pasta que tem um nome composto assim? Claro, você pode dar um cd, que você aprendeu antes, colocar aqui curso, por exemplo, que é o início lá do nome, dá um tab e ele vai autocompletar. E aqui tá uma dica, quando você tem espaços, você usa a contrabarra e dá o espaço para ele reconhecer. Ou então, caso você precise digitar o nome completo, você coloca entre aspas, curso de terminal. Pode ser, né? E aí ele vai ser capaz de encontrar essa pasta e entrar dentro dela. Fácil, né? Por que isso aqui é importante? Eu vou criar um novo terminal aqui do lado só para exemplificar. Se você quiser entrar na sua pasta área de trabalho, como é que você pode fazer? Então, cd área de trabalho. Se você colocar a letra A com acento e você der um tab, vai ser possível entrar, mas também é possível entrar colocando o área de trabalho dessa forma. E aí, dando tab, você vai conseguir entrar na sua área de trabalho. Então, tem pastas com nomes compostos assim, que pode ser útil você saber esse truque. Vou anotar o nome composto. Aspas. Como é que a gente pode criar um arquivo de texto aqui dentro do curso de terminal sem utilizar esses parâmetros que a gente utilizou depois do whoami e criando um arquivo do zero, como se fosse criar um arquivo de texto vazio, né? A gente pode usar o comando touch. Ele não é feito especificamente para isso, mas todo mundo utiliza ele para criar arquivos. E aqui eu vou criar o arquivo dil, por exemplo, txt. Não precisa ter txt, não precisa ter extensão, mas é só para facilitar a identificação. E aí se eu der um ls, você vai ver, temos aqui o arquivo dil.txt. Nosso terminal está ficando meio cheio de informações. Deixa eu dar uma navegada aqui. Tem que dar uma praticada, senão a gente não aprende, né? Bem, ls, estou aqui na minha área de trabalho, né? Eu vou entrar na pasta que eu criei, cd, verb_silon. Dentro da pasta, eu vou dar um touch. Eu vou criar um arquivo texto chamado doideira.txt. Vou dar um ls para saber o que tem nessa pasta. Tem doideira.txt e teste.txt. Beleza, consegui navegar bonitinho na pasta. Vamos dar um clear aqui de novo para facilitar. Tá lá o nosso arquivo dil.txt de novo. Legal, agora como é que a gente faz para editar esse arquivo de texto? Bom, a gente tem várias formas de fazer isso e naturalmente existe a forma gráfica de você fazer a edição desse arquivo, né? Basta utilizar qualquer ferramenta que seja um editor de texto. E o terminal tem várias também. Mas uma bem comum que está disponível em praticamente todas as distros, instalado por padrão para você poder editar arquivos via terminal, é o nano, tá? E um outro comando então
novo para Nano. você aprender. Então, basta digitar nano e o nome do arquivo, você pode dar tab também para autocompletar, e dar enter, e a gente vai entrar no modo de edição do nano. Isso aqui é um editor de texto, imagina um blocão de notas aqui na sua frente. É basicamente... Vamos testar ls, tô aqui, nano teste.txt. Olha só, e tá aqui exatamente o que eu tinha colocado, né? O nome do usuário. Vou apagar alguns aqui. Sair, gravar assim, Ctrl X, Enter. Pronto, bem simples. ls. Vamos ver como é que tá o teste agora. Certinho. Ctrl X, pronto. Não deu nada demais porque eu não tinha editado. Maneiro. Legal demais. Esse tá ali o nosso arquivo ainda. Agora, como é que a gente faz para saber se tem algum conteúdo dentro desse arquivo sem necessariamente precisar do Nano ou de um outro editor de texto mais complexo? Bom, é aí que entra um outro comando muito útil, que é o cat. O cat é mais um comando diferente que tem uma funcionalidade mais ampla, ele serve para concatenar arquivos, mas ele funciona muito bem para ler documentos pequenos, assim como esse que a gente acabou de escrever. E as pessoas usam muito para ver conteúdos de arquivos. Então, se você der um tab aqui para autocompletar também, ou simplesmente digitar o nome completo com o cat na frente e der um enter, ele vai mostrar o conteúdo do arquivo de texto, sem precisar abrir aquela interface do Nano ou qualquer coisa do tipo. Beleza, vou dar um clear de novo, mais um ls. Agora, digamos que você queira modificar o nome desse arquivo aqui. Para fazer isso no... Tá, vamos testar de novo. Vamos testar esse cat aí. Cat teste.txt. Beleza. No Linux a gente utiliza o comando mv, que é o comando de mover, na verdade. Apesar do nome, ele serve para modificar o nome dos arquivos especificamente. As pessoas usam muito para isso. E a sintaxe é a seguinte, você digita mv, digita o nome do arquivo que você quer mover, pode pressionar tab para autocompletar, e aí qual é o nome que você gostaria que ele tivesse. Tipo, curso de terminal, vou colocar assim, .txt. E aí vamos ver se é o nosso mesmo arquivo. Dá um ls, tá aqui renomeado, não tem mais nenhum deal.txt dentro dessa pasta. Se a gente der um cat nesse arquivo, ele vai mostrar as mesmas informações, ou seja, renomeamos o arquivo. Digamos agora que você queira copiar esse arquivo, curso de terminal.txt. Não vou fazer lá não, porque deu pra entender, bem simples. Para outra pasta. Para isso a gente utiliza o comando cp, olha só. Cp de copiar, cp, curso de terminal, e aí a gente vai dizer para que pasta a gente quer colocar ele. Por exemplo, a gente pode dizer copy que paste, vamos utilizar uma pasta dentro da nossa home, que é o til. Então, o til representa o /home /diolinux. Dentro dessa pasta, nós temos uma pasta chamada diolinux, que foi a que a gente criou. Dentro dessa pasta, a gente tem curso de terminal, tem pasta 1, pasta 2. Eu quero mover dentro da pasta 2, por exemplo. E é isso, basta dar enter, copiei para lá. Aí, um novo comando, uma nova variação do comando que você pode aprender, para voltar pastas, usa o cd, isso sobe um diretório. Repara que a gente voltou aqui para /diolinux e saímos do curso de terminal. Eu acabei de pesquisar isso daqui, eu acabei de descobrir. Se eu der um ls, eu tenho uma... Deixa eu anotar, senão eu vou esquecer. Pasta 1, pasta 2 e tudo mais. Se eu der o comando cd agora lá para dentro da pasta 2 e der um ls, eu devo ter o mesmo arquivo que a gente tinha aqui. Se a gente der um cat nesse arquivo aqui, ele tem que mostrar as mesmas informações, afinal é uma cópia. Então, show. Agora que a gente está dentro da pasta de Linux e tem várias outras pastas, a gente já criou alguns arquivos. Tem um aqui dentro dessa pasta, como você sabe, tem um dentro da pasta 2. A gente pode usar um novo comando que você vai aprender, que é o comando find. Com o comando find, a gente pode encontrar arquivos dentro de diretórios. Por exemplo, com o comando find ponto, a gente vai dizer para o find começar a procurar a partir desse diretório que a gente está, em todos os outros diretórios a partir desse, o que não são tantos assim nesse caso. E aí depois a gente precisa colocar o name e dizer qual é o nome do arquivo que ele deve procurar. Nesse caso, a gente sabe exatamente o nome do arquivo. Curso de terminal TXT. Se eu der enter, você vai ver que isso é bem importante. Um curso de terminal TXT dentro de pasta 2 e também tem um curso de terminal TXT dentro da pasta curso de terminal. Eu também posso procurar todos os arquivos com uma determinada extensão ou que tem algum elemento no nome, utilizando mais ou menos o mesmo comando, mas digamos que eu quero encontrar tudo que tem TXT no nome. Eu vou colocar aqui um asterisco antes para dizer tudo que tem TXT no nome, seja na frente, seja atrás, tanto faz. E aí eu vou dar um enter, ele vai encontrar o diolinux.txt dentro do diretório que a gente está aqui agora. Vamos navegar de novo para dentro da nossa... Bem, eu vou finalizar o vídeo por aqui, senão ele vai ficar muito grande. Eu vou headtail aqui, vou lembrar de onde eu parei. Em outro vídeo eu continuo, tá? Senão esse vídeo aqui vai ficar muito grande. Muito obrigado por ter assistido até aqui e valeu!